Olá, meus alunos do segundo ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Hoje eu vou tratar das respostas da atividade referente a pronomes enviada na semana passada. E esta aula refere-se aos dias 29 e 30 de abril. Francisca Relo dos Santos, professora de língua portuguesa. Vou tentar ser bem rápida para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês gostem dessa nova tecnologia aqui. Estou sempre procurando uma maneira de deixar nossas aulas com maior qualidade para facilitar os trabalhos, tanto para mim quanto para vocês. Tá certo? Espero que gostem. O primeiro quesito. Com base nos trechos, responda. A gente vai dizer se estes pronomes que eu já deixei destacado, qual é a função deles. Porque vocês sabem que o pronome tem a função de substituir o nome, acompanhar um nome, que no caso é um substantivo, ou então de fazer referência a um segmento frasal mencionado, já dito antes. Então, vamos identificar a função desses pronomes aqui no contexto. No caso aqui, eu já deixei tudo preparado para vocês só acompanhar, ter um melhor entendimento e de repente corrigir as suas redações. Lembrando que os 3 alunos que postaram lá na sala virtual eu vou corrigir por lá, mas é interessante que vocês acompanhem aqui também. Eu me refiro a Ana Cláudia, Bianca e a Yara. Então, parabéns às 3 que conseguiram responder pelo aplicativo. Acredito que aquela ferramenta vai se tornar algo muito útil e prático nas nossas vidas. Mas é interessante que vocês acompanhem aqui também para melhorar a aprendizagem do conteúdo, pessoal. O pronome esta, bem aí, deixa eu acionar bem aqui minha canetinha para ficar melhor para vocês entenderem. Pronto. O pronome esta acompanha o substantivo história, tá certo? Deixa eu ver bem aqui. Calma aqui mais jazinho, pessoal. Vamos lá. Pronome esta acompanha o substantivo história. Eu e me substitui um substantivo. Com esta história, eu vou me sensibilizar. Então, eu e me substitui o nome de quem está falando. Cada é um pronome que acompanha o substantivo dia. E isto é um pronome que faz referência a este segmento frasal já mencionado antes. Pronto. Segundo, eu não sou o homem que tu procuras, mas desejava ter-te ou quanto menos possuir o teu retrato. Se o pronome fosse substituído pelo pronome você, como ficariam as formas verbais? Pessoal, aqui é sobre aquele lembretezinho que eu falei lá na aula. Pronome tu é de segunda pessoa e é óbvio que o verbo ficará na segunda pessoa, certo? O pronome você, embora ele faça referência à segunda pessoa, eu uso você quando eu faço referência a alguém que está comigo, me ouvindo, conversando comigo, não é verdade? Então, embora eu faça referência à segunda pessoa, porém, o verbo ele vai ficar na terceira pessoa. Então, ficaria assim, ó. Eu não sou um homem que você procura. Então, ó, você procura, o verbo aqui está na terceira pessoa. Não é verdade? Então, o verbo aqui tem que ficar na terceira pessoa. Mas desejava ver-lhe o quanto lhe. Então, lhe é um pronome oblíquo de terceira pessoa. Então, tem que haver toda essa mudança. Ó. Pronome você concorda com verbos e pronomes na terceira pessoa, tá certo? Ó, seu também é um pronome de terceira pessoa. Então ó, recapitulando aqui, tu de segunda pessoa, verbos e pronomes também de segunda pessoa.
verbos e pronomes também de segunda pessoa. O você, embora faça referência à terceira pessoa, à segunda pessoa, mas verbos e pronomes têm que ficar na terceira pessoa. Terceiro, classifique os pronomes abaixo e diga qual a função. Os pronomes, eles têm a função de sujeito ou de complemento. Então, vamos aqui. Abracei-lhe com entusiasmo. Abracei. Quem? Eu abracei alguém. Este alguém foi substituído pelo pronome lhe. Abracei é um verbo que não tem sentido completo. Quem abraça, abraça alguém. Então, este alguém foi substituído pelo pronome lhe. Então, este lhe complementa o sentido do verbo abraçar. Complementa o sentido do verbo abraçar. Então, como já disse aqui, ele é complemento. B, eu devolvi o documento. Quem devolveu o documento? Eu. Pronome pessoal reto funciona como sujeito. Pessoal, a função mesmo, propriamente dita, é essa. Pronome oblíquo, complemento. Pronome reto, sujeito. Nós vamos ver uma particularidade aqui nessas duas orações. Vamos lá. Letra C. Nós entregamos o livro ao aluno. Pronome pessoal reto, sujeito. Quem entregou o livro ao aluno? Nós. Então, nós é o sujeito da oração. D. A diretora reclama de ti com frequência. A diretora reclama de quem? De ti. Então, de ti completa o sentido do verbo reclamar. Então, de ti completa o sentido do verbo reclamar. Por isso que é um pronome pessoal oblíquo que funciona como complemento. Aqui, pessoal, estivemos uma conversa séria com ele. Tivemos. Sujeito aqui é aquele sujeito oculto, nós. Uma conversa. Tivemos o quê? Uma conversa séria. Com quem? Com ele. Então, este termo com ele funciona. Deixa eu selecionar aqui que outra cor, para não misturar muito para vocês. Este pronome aqui, tivemos uma conversa com ele. Com ele. Então, esse pronome aqui, ele está lá no quadro dos pronomes pessoal reto. Que eu acabei de dizer para vocês que pronome pessoal reto funciona como sujeito. Porém, nesta frase, ele está funcionando como complemento. Olha aqui, ó. Com ele, tá? É um termo que complementa o sentido desse verbo aqui, ó. Tivemos uma conversa séria. Com quem? Com ele. Então, funciona como um complemento. Em momento algum, desconfiaram de nós. Desconfiaram é um verbo que pede um complemento. Olha aqui o complemento do verbo. De nós. Em momento algum, desconfiaram de nós. Então, nós é um complemento do verbo desconfiaram e vem regido da preposição de. Então, lá no quadro, nós, a gente vê que nós é um pronome pessoal reto. Ele continua sendo pronome pessoal reto, porém com a função de complemento. Gente, essa particularidade acontece só com os pronomes nós e ele. Tá certo? Que eles são de fato pronome pessoal reto, porém nesses contextos funciona como complemento. Quarto quesito. Complete com os pronomes e em seguida justifique. Olha aqui, já está completo. Pessoal, olha, tem esta frase aqui que ela não está correta. Então, aqui foi um engano, ou seja, para ela ficar corretinha, eu tinha que refazer ela todinha. Então, nesse caso, vocês a desconsiderem, certo? Então, observe que eu vou usar. Quando a gente fala normalmente, quase sempre as pessoas acabam trocando, coloca eu em lugar de mim e vice-versa. Porém, tem a regra que cabe a cada um deles. Uso o pronome eu quando ele funciona como sujeito de um verbo.
Porque aqui, ó, de repente deu. Então aqui é um verbo, deu é um verbo e ele tem seu sujeito. Quem foi que deu? Ele. Deu-lhe um livro para eu ler. Então, ler é outro verbo que tem o seu sujeito também. O sujeito desse verbo é o pronome eu. Aqui, pessoal, ó, aqui, ó, funciona como sujeito. Olha, essa mesma questão que eu expliquei no quesito 3. Aqui, de repente, deu um livro para mim. De repente, deu o quê? Um livro. Para quem? Para mim. Então, aqui é um complemento. É um complemento, vem regido da preposição para. Então, aqui seria é o mim mesmo, porque é complemento. Nada mais há entre quem? Entre mim e você. Então, entre mim é um complemento, portanto, e até porque vem acompanhado da preposição entre. Sempre houve entendimentos entre mim e ti. Também é o mim, porque funciona como complemento. Aí está aqui a justificativa. Pronome eu funciona como sujeito de um verbo no infinitivo. Você pode observar que o verbo aqui vem na terminação infinitivo. O Rzinho, terminação infinitivo. Pronome mim funciona como complemento e vem antecedido de uma preposição. Vamos avançar. Corrija, quinto quesito, corrija as frases abaixo aplicando a uniformidade de tratamento. Então, aqui já está a correção. Uniformidade de tratamento é isso. Você identifica a pessoa a que esse pronome está se referindo, certo? Ó, eu me lavei depois do jantar. Então, esta frase, ó, aliás, retomando aqui, minha gente, desculpe aí. Então, do jeito que eu coloquei na atividade, ela estava assim, ó. Eu se lavei depois do jantar. Muitas pessoas que falam assim, bem despreocupado. Então, fala assim, na espontaneidade da vida, com certeza, fala desse jeitinho aqui. Eu se lavei depois do jantar. Aqui, nós estamos falando da primeira pessoa. Então, essa frase tem que ficar toda na primeira pessoa. Pronomes e verbo na primeira pessoa. De repente, veio aqui um se que não é de primeira pessoa. Então, adotando a uniformidade de tratamento, fica assim, ó, eu me lavei depois do jantar. Todos os elementos na primeira pessoa. Pronome e verbo na primeira pessoa, tá certo? B. Nós se beijamos apaixonados. Então, qual é a pessoa gramatical presente nessa frase? Primeira pessoa do plural. Essa frase aqui faz referência à primeira pessoa do plural. Então, entrou aqui uma palavra intrusa, que é um pronome na terceira pessoa. Então, isso já feriu a uniformidade. Então, nesse caso, nós vamos deixar a frase toda na primeira pessoa. Nós nos beijamos. Pronomes e verbos todos na primeira pessoa. Sexto quesito. Classifica os pronomes oblíquos em recíproco ou reflexivo. Em seguida, dê a diferença. Bora lá. O noivo e a noiva beijaram-se no final da cerimônia. Gente, aqui indica reciprocidade. Por quê? Porque o noivo beijou a noiva e a noiva beijou o noivo. Ou seja, ele atribuiu uma ação a outra pessoa e a outra pessoa devolveu a ação. Um atribuiu a ação e o outro devolveu a ação. Isso é o que caracteriza a reciprocidade, tá certo? Diante destas ações, tu te condenas cada vez mais. Então, aqui se trata de um pronome reflexivo, porque ele pratica uma ação contra ele mesmo. A garota atirou-se nos braços do pai quando o viu. Reflexivo também. Então, não vamos se confundir aqui. Ó. Embora exista a figura do pai, mas vamos levar em consideração a ação da garota. A garota praticou a ação de atirar quem? Ela mesma nos braços do pai. Isso é reflexivo.
Paulo e Marcos se acusavam frequentemente pelo fato ocorrido. Aqui se trata de recíproco, porque Paulo acusou Marcos e Marcos acusou Paulo. Então, como foi que eu coloquei esse conceito aqui embaixo? Coloquei assim, ó, reflexivo. O pronome pessoal oblíquo indica que a ação volta para o próprio agente. E recíproco, o pronome pessoal oblíquo indica que a ação é trocada entre dois ou mais agentes. Tá certo? O sétimo quesito. Escreva 1 para os exemplos de anáfora e 2 para os exemplos de catáfora. Então, eu já deixei bem aqui, pessoal, para você já associar esses conceitos. Anáfora é quando o pronome faz referência a algo que já foi dito. Anáfora. Ó, vocês lembram aí, ó, anáfora, você associa a palavra antes, an, antes. Catáfora faz referência, o pronome faz referência a algo que ainda vai ser dito. Aqui, ó, a verdade é esta. O pronome aqui é esta, faz referência a este elemento aqui que ainda vai ser dito. Então, aqui se trata do número 2, catáfora. Vamos lá. As palavras da bandeira brasileira são estas, ó. Estas o que? Ainda vai ser dita, ainda vai ser mencionada as duas palavras que contém na bandeira brasileira, ordem e progresso. Então, aqui se trata do número 2, catáfora. Né? A professora pediu aos alunos que ouvissem suas explicações. Então, aqui também, pessoal, ó, pronome suas, que faz referência a um elementozinho que ainda vai ser dito. Então, se trata de catáfora. Luísa e Mariana sempre foram adversárias no handball. Apesar disso, são melhores amigas. Então, disso que? O fato das duas serem rivais no esporte. E este elemento já foi dito antes. Então, isto daqui faz referência a algo que já foi dito. Então, se trata de anáfora. Este foi o meu primeiro sucesso. Este o quê? Este faz referência a um elemento que ainda vai ser dito. Então, ó, este foi o meu primeiro sucesso. Faz referência a algo que ainda vai ser dito. Que sucesso é? Então, este sucesso precisa ser dito, esclarecido. Publicar um livro de minha autoria. Suas aulas contribuem para o sucesso de diversos alunos. Então, suas aqui é um pronome que faz referência ao substantivo aulas, que ainda vai ser dito. Então, se trata de catáfora. Ontem encontrei minha antiga vizinha. Disse-lhe, ó, e faz referência, substitui o nome vizinha que já foi dito antes. Então, isso daqui se trata de anáfora. Número 1, anáfora. Ordem e progresso. Essas são as duas palavras da bandeira brasileira. Aqui faz referência a algo que já foi dito. Ordem e progresso. Essas o quê? Ordem e progresso. Então, eu só repeti aqui, pessoal, ó. Só repeti aquilo que eu já tinha colocado lá no início. Anáfora faz referência a algo que já foi dito e catáfora faz referência a algo que ainda vai ser dito. Oitavo. Explique a ambiguidade provocada pelo pronome possessivo sua na frase abaixo. O professor comentou com os alunos suas deficiências. Bom, a ambiguidade faz referência à duplicidade de sentido. As pessoas podem muito bem ficar indagando, mas de quem são mesmo as dificuldades? São do professor ou dos alunos? Então, nós vamos desfazer. Pessoal, nós vamos desfazer usando essa palavrinha aqui, ó. Pronome, pessoal, reto contraído com a preposição de. Nós vamos usar
este pronome. Por quê? Eu estou falando de alguém. Esse alguém é a terceira pessoa. Ó. O professor é terceira pessoa. E os alunos também é terceira pessoa. Então, eu só posso desfazer essa ambiguidade usando esse elementinho aqui, esse pronome. Então, como é que nós vamos diferenciar? Bom, o professor comentou com os alunos as deficiências dele. Nesse caso, fica bem claro para o meu leitor que as deficiências é do professor. E as deficiências são do professor, aliás. Por quê? Porque o professor é um ser no singular. Quando eu digo dele, então fica bem claro que trata-se do professor. O professor comentou com os alunos as deficiências deles. Aí aqui fica bem claro que a deficiência é dos alunos, uma vez que os alunos está escrito no plural. Tá certo? Então, só poderia ser esse pronome porque todos eles tratam de terceira pessoa. E ele é um pronome de terceira pessoa. O 9. Empregue e justifique os pronomes demonstrativos em relação ao espaço. Não me preocupa esta. Você tem que colocar aqui é o pronome esta. Mancha que tenho no rosto. Porque, pelo contexto, dá para você entender que a mancha está próxima de quem está falando. Faz referência a algo que está próximo de quem está falando. Então, tem que ser os pronomes de primeira pessoa. B. Ricardo, é seu esse caderno aí perto de sua carteira? Então, fica bem claro que o caderno, eu estou conversando com Ricardo e o caderno não está perto de mim que estou falando. Está perto de Ricardo que está me ouvindo. Sendo assim, eu uso um pronome de segunda pessoa. Os pronomes de segunda pessoa, eles são usados quando faz referência a algo que está próximo de quem ouve. Letra C. Tatiana, aquele guarda-chuva lá no canto é seu? Olha só, eu estou conversando com Tatiana. Ó, presta atenção ao contexto. Eu estou conversando com Tatiana e eu faço referência a algo que está distante de nós duas. Aquele, para combinar com guarda-chuva, substantivo masculino. E por que eu usei? Qual é a posição do guarda-chuva em relação às duas meninas que estão falando? Ele está distante das duas. Em relação ao tempo, no mês passado fui promovido no trabalho. Esse mesmo mês comprei o meu apartamento. Em relação ao tempo, observe que eu usei aqui um pronome de segunda pessoa. Ó, pessoal, vocês aprendam bem. Quem são os pronomes demonstrativos de primeira pessoa? É a família do este. Segunda pessoa é a família do esse. Terceira pessoa é a família do aquele. Por que aqui eu usei um pronome de segunda pessoa? Porque faz referência a um tempo passado próximo. Entendeu? No mês passado, por exemplo, estamos em abril. Quando eu digo mês passado, eu faço referência ao mês de março. Então, é um passado recente. Então, por isso que tem que ser o pronome de segunda pessoa. Faz referência ao tempo anterior e próximo, ou seja, recente, em relação ao momento da fala. Meu avô nasceu na década de 1930. Naquela época, podia-se caminhar à noite em segurança. Naquela época, é um pronomezinho de terceira pessoa, viu? Então, esse aqui é um pronomezinho de segunda pessoa. Vixe, Maria, esse dois ficou feio. Peraí, esse aqui é um pronomezinho de terceira pessoa. Por quê? Porque ele faz referência a um tempo bem distante em relação ao momento da fala. Neste instante, agora aqui quando eu digo neste, esqueci de deixar aqui em vermelho, pessoal, mas eu estou destacando aqui. Neste instante, minha irmã está trabalhando. Que tempo é esse? É o tempo presente, atual. Eu estou vivendo este tempo. Então, faz referência ao tempo presente em relação ao momento da fala. Pronto.
Aqui vamos de novo aos pronomes demonstrativos, agora em relação ao contexto. Gente, em relação ao contexto, aqui nós temos isto, ó, isto. Isto é da primeira pessoa, porque é da família, ó. Este, esta, estes, esta e o invariável isto. Ele é da primeira pessoa. Quando é que eu uso? Eu uso ele no caso da catáfora, quando faz referência a algo que ainda vai ser dito. Espero sinceramente isto, que seja muito feliz. Então, nesse caso aqui, quando eu faço referência a algo que ainda vai ser dito, eu tenho que usar os pronomes de primeira pessoa e aquele caso lá que nós já estudamos, que se chama de catáfora. Romance e suspense. Aqueles gêneros me agradam. Romance e suspense. São gêneros que me agradam. Este me deixa ansioso e aquele sensível. Gente, esse recurso é maravilhoso para se usar na hora da produção de texto. De repente eu estou escrevendo uma redação e aí eu quero fazer referência a elementos que já foram ditos antes. Olha só, vocês podem fazer a seguinte observação, que este vai fazer referência ao elemento dito por último. E aquele faz referência ao elemento dito primeiro. Ou seja, aqui na frase, quem é que está mais próximo? Qual é o elemento que está mais próximo aqui, ó, da frase? Este está mais próximo de suspense. Então, aqui para fazer referência ao último elemento, ao que está mais próximo, eu uso o pronome de primeira pessoa. E aqui, ó, quando eu digo aquele, aqui dentro da frase, a posição dessa palavra é bem mais distante da palavra romance. Então, vocês façam essa associação aí, tá certo? Então, aquele faz referência a um elemento que está mais distante, ou seja, o primeiro que foi mencionado. Viu? Para que não haja repetição, para o texto não ficar enjoativo. Então, isso é muito adequado, super correto. Então, este e aquele retomam dois elementos já mencionados, sendo que aquele, prendam bem essa associação, aquele refere-se ao primeiro e este ao segundo elemento, certo? E por último, a letra C, que seja muito feliz, é isso que eu quero, é isso que eu espero. Então, ó, isso é um pronome da segunda pessoa, porque faz referência a algo que já foi dito. É aquele casozinho que a gente chama de anáfora. Faz referência a algo que foi dito antes, ou faz referência a algo que já foi dito. Pronto. Aqui a mesma análise em relação a anáfora e catáfora, certo? Nós só estamos vendo aqui qual é o pronome que se usa quando se trata de anáfora e quando se trata de catáfora. Prontinho. Vamos para o 10º. Explica a diferença de sentido entre os pronomes indefinidos abaixo. Certo. Não compreendi certas pessoas. Escolheu a pessoa certa para casar. Pessoal, ó, vamos ver bem aqui onde é que a palavra certo, o pronome certo está em relação ao substantivo. Ó. Certo está atrás do substantivo. E certo aqui está na frente. Isso faz toda uma diferença. Isto faz toda uma diferença, ó. Antes do substantivo funciona como pronome indefinido. Como assim? Ó, não compreendi certas pessoas. Que pessoas são essas? O que é um pronome indefinido? Aquele pronome que deixa o verbo no sentido... Aliás, pessoal, que deixa o substantivo no sentido vago. Então, quando eu digo certas pessoas, que pessoas são essas? Não sei. Não foi mencionado claramente, definitivamente, quem são. Certo? Então, por isso que funciona como pronome indefinido. Agora, ele... Gente, eu coloquei aqui, eu troquei aqui, ó. Não compreendi certas pessoas. Ele, antes do substantivo, funciona como pronome definido. Tá certo. Agora, aqui é depois, pessoal. Oh, senhor. A gente sempre tem um errinho aí. Certo? Então, aqui é depois. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Depois, não esqueçam aí, viu? Ai, meu Deus do céu.
vendo aqui esse errinho agora. Porque eu copiei e colei e esqueci de modificar. Então, aqui, ó, antes, aqui depois do substantivo, né? Depois do substantivo, ele funciona como adjetivo. Então, aqui, ó, ele está antes do substantivo e ele está depois do substantivo. Ele funciona como adjetivo. Como assim? Escolheu a pessoa certa. Observa que certa está caracterizando essa pessoa. Essa pessoa poderia ser certa, errada, boa, ruim. Então, eu poderia atribuir várias características a essa pessoa. Então, certa tem o poder de caracterizar a pessoa. Vamos lá em relação ao pronome definido, tudo. Aliás, tudo não, pessoal. Todo. Todo país tem direito de participar da ONU e todo o país ficou triste com a morte do ator. Pessoal, ó, vamos ver aqui o esquema aqui para vocês entenderem a diferença de sentido entre essas duas frases provocadas por essa palavrinha aqui, ó, todo e todo. Observe que aqui, ó, observe aqui que no item 1, todo vem no singular sem artigo e significa qualquer um. Ou seja, todo país. Eu faço referência a muitos países, só que é qualquer um, né? Eu faço referência a um montante de países, só que é qualquer um, significa qualquer um. Agora, quando eu digo todo o país, como é que esse pronome todo está aqui? No singular, seguido do artigo. Então, nesse caso, significa só um, mas é por inteiro. Quando eu digo todo o país ficou triste com a morte do ator, então foi o país de um canto a outro. Então, é só um, porém, é por inteiro, tá certo? Agora vamos ao pronome algum. O senhor quer comer alguma coisa antes de viajar? Antes de viajar, não coma coisa alguma para evitar mal-estar. Observe aqui a posição. Onde é que este pronome está? Este alguma está atrás do substantivo. E este alguma aqui, alguma coisa antes, depois. E esse aqui está depois. Oh, meu Deus, cometi o mesmo erro, pessoal, que eu copiei e colei e esqueci de consertar. Então, ó, alguma coisa e coisa alguma. Então, observe que alguma está antes do substantivo, ó. Está antes do substantivo. Quando isso acontece, tem valor negativo. Ou seja, alguém viajou e não comeu nada. Negativo. Agora, no item 2, onde é que o alguma está? Depois do substantivo, fiz a mesma coisinha aqui. Copiei, colei e não consertei, certo? Então, aqui, ó, depois. Oh, meu Deus, parece gente que está começando a aprender a escrever. Mas é isso mesmo, depois eu vou ficar fera nesse negócio. Então, depois do substantivo tem valor positivo. Então, aqui, alguém deve comer alguma coisa para evitar mal-estar. 11. Agora, como vocês já sabem, quando é que a gente emprega todo e todo no singular sem artigo e todo ou toda no singular com artigo, então vamos empregar direitinho aqui, ó. Eu já deixei aqui tudo ok. E aí eu não vou repetir frase por frase, pessoal, para não alongar, não deixar o vídeo muito extenso. Isso aqui, ó, nem todo cachorro tem pulgas. Nem todo cachorro tem pulgas. Toda a casa, então é só uma casa, mas é só uma casa, mas ela por inteira. Toda a casa do bairro, aqui no bairro, é necessário, minha gente, eu falar de novo, eu disse que nem ia falar, mas eu vou falar, porque senão, às vezes tem aqui algum erro e aí eu posso detectar esse erro agora. Toda casa no bairro será revistada. Então, no bairro, vamos supor que tem 50 casas. Então, eu me refiro a todas
todas elas. Toda a minha casa. Agora aqui eu só estou falando de uma casa, mas é ela por inteira. Esse grupo picha toda a parede. Então, toda aqui são várias, qualquer uma que vê pela frente. Picharam toda a fachada. Agora aqui eu faço referência a uma só fachada, só que ela todinha, de uma ponta a outra. O 12, vamos classificar essas orações em interrogativa direta. Em seguida, apresente suas características. Aqui deu um errinho aqui, pessoal. Esqueci de colocar o acento aqui. Características. Então, ó, todas essas orações aqui, elas são interrogativa direta. Então, tá no próximo slide. Só vou mencionar aqui para a gente não voltar depois. Então, aqui são interrogativa direta, porque todas elas começam com o pronome. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ó, porque todas elas começam com o pronome interrogativo. Interrogativa direta, a frase começa com o pronome interrogativo. Quem é o pronome interrogativo aqui, ó? Que, quem, qual e quanto. E termina com o ponto de interrogação. É essa a característica das orações subordinadas. É essa a característica das interrogativas diretas. Interrogativa direta. Então, eu já classifiquei. Aqui está a classificação. Todas elas são interrogativa direta. Por quê? A justificativa inicia-se com o ponto de interrogação e finaliza com o ponto de interrogação. Oh, meu Deus, outro errinho aqui. Eita, Senhor, a gente tem que olhar, mas não tem jeito não. Interrogativa direta, porque inicia-se com o pronome interrogativo. Não, gente, tá certo. Eu estou enxergando demais. Inicia-se com o pronome de interrogação e finaliza com um ponto de interrogação. Tá certinho, correto. Agora aqui as interrogativas indiretas. Ó, perguntei que dia é hoje. Queria saber quem fez esse bolo. Diga qual dos dois é mais bonito. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Observe que aqui todas são interrogativa indireta, porque o pronome interrogativo vem no interior da frase. Vamos identificar aqui, ele no interior da frase é o que, queria saber quem, é o quem, é o qual e o pronome quanto. E finaliza com o pontinho final. Pronto. Então aqui é também uma pergunta, mas com outras características. E o 13, pessoal, recorra aos pronomes relativos para unir as orações abaixo. Em seguida, justifique. Essa justificativa nós só vamos dar no final. Que justificativa é essa? Nós só vamos dizer qual é o grande papel dos pronomes relativos. Gente, depois você vai estudar os pronomes relativos. Tem muito que se estudar a respeito. Nesse caso aqui, nesse momento, nós só vamos ver o grande papel do pronome interrogativo no contexto, tá certo? Mas tem muito conteúdo a ser estudado sobre esse tipo de pronome. Então, ó, nós vamos ver que ele vai ter a função aqui de unir essas orações e evitar repetição. Ó. Você observa que estas duas orações, elas são soltas, ó, aqui, ó, pronome aqui, o pontinho aqui, elas são soltas. E aqui nós temos uma repetição. As duas eu faço referência ao homem. Eu vi um homem, o homem era jovem. Quando eu vou unir essas duas orações, este segundo elemento aqui vai desaparecer. No lugar dele vai surgir um pronome relativo. Ou seja, este pronome relativo aqui, que uniu as orações e ao mesmo tempo evitou esta repetição aqui. Nossa, ele é super coeso. Eu vi um homem que era jovem. Prontinho. Uni as orações, deixei ela mais enxuta, clara e direta e evitei as repetições, a repetição desse segundo elemento aqui, que é o homem. Eu estou vendo um filme. O filme é muito interessante. Você pode observar que quando a gente unir, então essa repetição aqui não vai existir. Qual é o elemento que vai sumir? É este segundo elemento aqui.
quem vai entrar no lugar dele? É um pronome relativo. Estou vendo um filme que é muito interessante. Pronto, fica muito mais prático e direto você falar assim, ou escrever. A peça estreia hoje. Eu te falei da peça. Observe aqui a repetição, a peça e a peça. Então, as orações são separadas, eu vou uni-las usando aí um pronome relativo. A peça que eu te falei estreia hoje. Pronto. A funcionária é muito gentil. Pedi à funcionária informações sobre o hotel. Observe que o elemento repetitivo aqui é funcionária. Na versão que nós vamos escrever abaixo, essa repetição aqui vai desaparecer. A funcionária a quem pedi informações sobre o hotel é muito gentil. Ela estudou para o exame parece bastante difícil. Olha só, pessoal, elementos repetitivos, o exame e o exame. Então, unido, ficou assim. Quem é o pronome relativo aqui? É o que. Ela estudou para o exame que parece bem difícil. O edifício, então, esse segundo elemento aqui desapareceu. E quem está substituindo ele é esse pronome relativo aqui. O edifício fica logo ali, as paredes do edifício. Então, ó, repetição aqui em relação ao edifício. Certo? Então, ó, esse elemento aqui vai desaparecer. Vai entrar o pronome relativo que. O edifício que as paredes foram pichadas, fica logo ali. Ele vem de uma cidade. A cidade fica no norte do país. Então, essa repetição aqui vai desaparecer e vai entrar o pronome relativo. Ele vem de uma cidade que fica. O pronome relativo que. Ele vem de uma cidade que fica no norte do país. Este espaço pertence ao Clube Porto Belo. Muitas atividades de lazer e esporte realizam-se neste espaço. Vamos ver como é que fica essa oração, tirando essa repetição aqui neste espaço. E aí vai entrar o pronome relativo onde? Como é que vai ficar aqui? Este espaço pertence ao Clube Porto Belo, onde muitas atividades de lazer e esporte são realizadas. Então, vamos fazer aquela justificativa lá que o quesito pede. Quais são as características do pronome relativo? Serve para unir orações, 1. Substitui um termo antecedente, evitando repetições, 2. E inicia sempre uma oração, 3. Então, pessoal, ó, aqui é onde, esse período aqui, ele tem duas orações. Aonde tem aqui o pronome relativo que, é onde começa uma nova oração. Ele estudou para o exame, e parece bem difícil, certo? Então, mas essa questão de separar orações, classificar pronome relativo tem tantas funções, é só em outro momento que a gente vai ver esse conteúdo, viu? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e que a aula tenha sido muito esclarecedora para vocês, viu? Até a próxima. Um beijo a todos.